Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu estou aqui no i3WM, mais precisamente no i3GApps, para a gente conhecer um pouquinho sobre o Dunst, que é um serviço de notificações que a gente utiliza aqui em alguns Tile Window Managers. No caso, eu não estou utilizando o AwesomeWM porque ele vem com o seu próprio serviço de notificação, o seu próprio aplicativo de notificação. Então eu estou aqui no i3, que não tem um. Se você utiliza o i3, o BSPWM, o DWM e por aí vai, você não vai ter um aplicativo de notificação. Então você acaba precisando de um para isso. Então a primeira coisa que a gente vai ser fazer a instalação do Dunst. No caso, eu estou utilizando o Void Linux, então a minha instalação vai ser através dos repositórios oficiais do Void Linux. Então eu vou entrar aqui no meu terminal e para fazer a busca eu vou botar o XBPS Query -rs Dunst, ou então simplesmente xq, que é o alias que eu utilizo, e eu vou procurar aqui por Dunst. Você vai ver que ele já vai me dar aqui o retorno e ele vai mostrar aqui que já está instalado, mas se não tivesse, eu utilizaria sudo xbps install Dunst, que aqui no caso seria o alias xl Dunst. Ele vai pedir aqui a minha senha e pronto, vai falar que já está instalado. A partir daqui, a gente tem alguns pontos a serem considerados. A primeira coisa é que a gente precisa, lá em .config, criar um diretório chamado Dunst, tá? Que vai ser mkdir Dunst. No meu caso, se eu der aqui um ls, vocês vão ver que eu já tenho ele aqui, certinho. Então, eu posso simplesmente entrar dentro dele e pronto. Se vocês derem um ls agora, depois que vocês tiverem feito isso, vai estar em branco. Eu tenho aqui o meu Dunst RC2, que é a minha configuração padrão, mas eu estou deixando ele de lado porque eu vou fazer uma configuração do zero com vocês. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ter um Dunst RC, né? E esse Dunst RC a gente vai pegar aqui da internet. A gente vai entrar aqui no Firefox e vai pesquisar por Dunst RC @master. Dentro do GitHub oficial deles, vai ter o próprio Dunst RC, claro, que eles utilizam, que é o padrão que a gente vai poder utilizar. Então a gente vai dar aqui um raw, vai selecionar tudo e a gente vai voltar aqui para a primeira área de trabalho e vai entrar aqui em Vim Dunst RC. Com isso a gente vai simplesmente criar o arquivo e entrar diretamente dentro dele. Tudo que a gente precisa fazer agora é colar tudo isso que a gente pegou aqui. Depois de ter feito essa colagem, vocês vão ver que no final aqui tem uma letra O, tá? Esse O a gente vai remover porque ele é um erro que dá sempre que você copia algo de um RAW na internet e cola em algum arquivo do Vim, ele tem esse O no final, um Y, qualquer letra que for, mas é um erro e se você deixar ele vai dar erro no seu serviço de configuração. Mas pronto, a gente pode sair aqui agora e dar um ls de novo e vai ter ali pra gente um Dunst RC. Então vamos entrar aqui dentro desse Dunst RC e conhecer um pouquinho de tudo que está aqui nesse arquivo de configuração. É um arquivo de configuração de 436 linhas, então não vai dar para eu abordar tudo que está aqui. Eu vou focar apenas nas partes mais básicas que eu acho que vão ajudar as pessoas a utilizar. Para isso, eu vou deixar aqui um terminal de lado, bem pequenininho aqui, desse tamanhozinho aqui, só para eu ficar dando kill all Dunst, porque é assim que ele funciona. Sempre que você fizer uma mudança nesse arquivo de configuração e você quiser que essa mudança seja aplicada para você ver o resultado, você vai precisar matar o processo, que seria no caso o Dunst, para fazer com que ele rode novamente. Ou seja, se eu fizer alguma mudança aqui, eu preciso botar kill all Dunst, tá? E aí eu vou rodar o processo de novo, como vocês estão vendo ali. O que eu escolhi aqui, para a gente entender bem como funciona, foi um script que eu tenho de hora, como vocês estão vendo ali. Mas o serviço de notificação, claro, serve para muito mais que isso. Por exemplo, para notificar a música do Spotify que estiver tocando, ou então também, quando você termina de baixar algum torrent, ele te avisa, esse tipo de coisa. Basicamente é um serviço de notificações comum, tá? Então, vamos começar aqui a conhecer esse serviço de notificações através do seu arquivo de configuração, que é o Dunst RC. A primeira coisa que ele mostra para a gente aqui é a parte global. E aqui a gente tem um monitor
No meu caso, eu só utilizo um monitor, então para mim fica aqui monitor igual a 0 sem o menor problema. Mas se vocês utilizarem mais de um monitor, tudo que vocês precisam fazer é abrir um terminal, botar xrandr e você vai ver que aqui eu tenho HDMI 1-0 como o nome do meu monitor. E aí você precisa colocar aqui o número de monitores e quais os monitores que você vai utilizar. Mas continuando, já na parte de geometria. A parte de geometria tem 4 coisas que são bem interessantes. A primeira dessas coisas é em relação ao tamanho, que seria a largura e a altura. Aqui no caso do widget, a gente está com 300. Então, se eu abrir aqui uma notificação, ó, vocês vão ver que ela está ali, ó, daquele tamanho especificamente falando. Mas se eu mudar aqui o widget, por exemplo, para 600, por exemplo, e der um QAll Dust aqui, quando eu abrir de novo, ó, olha a diferença, como é que ele vai estar bem mais largo. O widget, como vocês podem ver, significa a largura. Se eu botar aqui 100 e eu der um QAll Dust aqui de novo, olha como é que ele já fica diferente. Então, cabe a você achar um meio termo para o que seria o ideal, né? Aqui, por exemplo, ele já fica um pouco mais completo. Então, eu vou deixar aqui 200. Talvez, lá embaixo a gente vai querer mudar a fonte. Então, eu vou botar aqui 250, que eu acho que vai ser um bom tamanho aqui em relação à largura. E aqui a gente vai ter uma diferença. Porque, por exemplo, o widget, ele vai me mostrar o que seria a largura ideal. Mas a parte de height, se vocês lerem o que está escrito aqui, ele está dizendo que esse aqui é o máximo que um height, ou seja, o máximo de largura que uma notificação vai alcançar, ou seja, ele não vai definir. Você pode modificar aqui, você pode botar aqui 200, por exemplo, dar um QAll Dust aqui, ó, que não vai mudar nada, tá? Porque tudo que ele mostra aqui é o máximo, e o máximo aqui é 300, ou seja, quanto maior a notificação, por exemplo, mais larga ela vai ser no limite de 300, tá? Então fica aqui essa dica. Então a gente tem aqui o widget que permite mudar a largura, né? E o máximo height que vai, ou height, não sei como se pronuncia, mas que vai dar um tamanho limite para essas notificações, beleza? Aqui a gente tem a parte de notificações em relação à sua posição. No meu caso, como vocês estão vendo por padrão, ela está ficando sempre no canto direito superior. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para left, salvar aqui o arquivo e mais uma vez der um QAll Dust, quando eu rodar novamente script, olha como é que ele já aparece ali do lado esquerdo superior, tá? E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu botar aqui bottom left. E aí, se eu der um QAll Dust de novo, ó, ele vai mostrar aqui na parte inferior esquerda. Se eu botar aqui bottom right, QAll Dust mais uma vez, ele vai mostrar aqui na parte inferior direita, como vocês estão vendo ali, ó, sempre que eu rodar o meu script. O que eu vou fazer basicamente vai ser voltar para o padrão, porque é a parte mais limpa que eu tenho aqui da tela, então fica mais fácil de vocês visualizarem também, tá? A parte de offset é bem curiosa, porque aqui você tem a localização que ela vai ficar no canto que você decidiu. No meu caso, como eu deixei na parte superior direita, se eu modificar aqui a parte do 10, por exemplo, para 50 e der um QAll Dust aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar mais para dentro. Ó, o script já está mais para dentro aqui do terminal, mais para dentro da tela. Mas se eu botar aqui 15, por exemplo, e der um QAll Dust de novo, ó, ele já fica ali colado na borda do terminal. E a mesma coisa vai acontecer se você modificar para cá. No caso, o que vem antes do X seria a localização horizontal e o que vem depois seria a localização vertical. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 70, vocês vão ver aqui, ó, quanto maior, mais para baixo ele fica, tá? Então, se eu modificar aqui para 30, por exemplo, agora, você vai ver que ele vai ficar ali um pouco mais para cima. Eu vou modificar isso aqui, vou botar aqui um 33, talvez, deixa eu ver como que fica o 33, ó. Ficou quase bom. 36 eu acho que talvez fique perfeito, porque eu tenho uma maluquice na minha cabeça. Acho que ficou perfeito ali, já fica coladinho ali no terminal, no limite do terminal. Aqui a gente tem a parte de escala de fatores, né? E a gente também tem aqui a parte de limite de notificações. O que significa isso? Significa que você pode definir um número limite para as notificações que estão sendo exibidas. Nesse caso, eu estou
exibindo diversas ali notificações em formato de stack. Ou seja, eu tenho 60 notificações ali em stack. Mesmo que eu mude aqui, ó, essa parte de limite de notificações para 10, por exemplo, e dê um kill all dust, isso não vai mudar. Eu vou conseguir, mais uma vez, alcançar ali 40, 50, 60 sem problema algum. O motivo para isso acontecer é que ele está em formato de stack. Mas se ele não tivesse em formato de stack, ele teria que obedecer o limite de notificações, tá bom? Fique com isso na cabeça, porque lá embaixo a gente vai ver essa parte, tá? Então eu vou voltar aqui para 0 e pronto. Aqui a gente tem uma parte de barra de progresso. Essa parte da barra de progresso não tem como eu mostrar para vocês aqui um exemplo claro, mas seria, como o nome já diz, uma barra de progresso. Então, se você tiver alguma coisa começando e você quer ver o progresso daquilo em algum script, alguma coisa do tipo, você tem como fazer isso através do Dust. E você vai definir aqui, se você quer essa barra de progresso, o height dessa barra de progresso, o frame width, o mínimo width e o máximo width. Lembra que a gente viu ali em cima o máximo height? Aqui a gente vai definir o máximo e o mínimo width, tá bom? Continuando, a gente tem aqui a parte de transparência. A parte de transparência ela não funciona muito bem aqui no Dust, porque depende, claro, do Compton, que seria, no caso, o PyCon. Então, se eu botar aqui, por exemplo, para 70 a transparência, que o Dust mais uma vez, ó como é que ele já fica ali um pouco mais escuro, só que ele vai ficando totalmente transparente. Ele inteiro vai ficando transparente, não só o background, mas ele todo. Então, não adianta nada. Se eu botar aqui 90, ele vai quase desaparecer e você não vai ter a notificação para ver direito. Não sei nem se está dando para ver aqui no vídeo isso. Então, eu vou voltar aqui para 0, tá? E a gente vai para a próxima parte. A próxima parte aqui também é muito legal, que é a parte de separadores. Se eu rodar aqui dois comandos... Opa, deixa eu dar um kill all dust aqui de novo. Se eu rodar aqui dois, ó, estou rodando aqui diversos scripts que mostram diversas notificações aqui diferentes. E como vocês estão vendo, essas notificações aqui que está na tela, todas elas estão separadas por um separador ali, tá? Esse separador é justamente o separator height aqui. Se eu botar isso aqui em 0 e der um kill all dust de novo, olha como é que vai ficar. Vai ficar tudo grudado, vão ficar todos no mesmo container, vamos dizer assim. Então eu vou voltar aqui para 2, só para explicar basicamente o que vem embaixo, que seria o padding. O padding aqui vai definir a distância entre o texto e o separador. No caso, ele está definindo como 8. Então, se eu der um kill all dust aqui de novo, ó, você vai ver que ele tem ali uma separação entre o texto e a borda. Acho que é melhor dizer dessa forma. Mas se eu botar aqui como 0, olha como é que vai ficar horrível. Porque ele vai ficar colado, ó. O texto vai ficar simplesmente colado na borda, tá? E isso não é uma coisa que a gente quer, então eu vou voltar aqui para 8. A parte do horizontal padding é basicamente a mesma coisa da parte de cima, então a gente pode pular. E aqui a gente tem a parte de text icon padding, que seria ícones que a gente utilize no Dust. Se você tiver algum script ou tiver alguma coisa que utilize icons, ou até mesmo Unicode, você pode modificar aqui, ó, que ele vai definir a distância entre o texto e o icon que você utilizar, o Unicode que você utilizar. No caso, eu não tenho nenhum script para isso, então eu vou deixar aqui igual a 0, mas vocês conseguiram entender para que serve. A gente tem aqui embaixo, então, a parte de bordas, que seria o frame width. A parte de bordas, como vocês podem ver, ela está definida... Deixa eu dar um kill all dust aqui de novo, que toda hora eu esqueço. Ela está definida ali como 3. Mas se eu vir aqui e botar como 0 e dar um kill all dust aqui de novo, ó, já fica ali sem a borda. Tá dando para ver que está sem a borda. Mas se eu botar aqui, por exemplo, 20 e der um kill all dust de novo, ó, olha como é que a borda vai ficar gigantesca. Tá vendo? Então, aqui você vai definir mais uma vez o tamanho ideal para você, se você quer borda ou se você não quer. E embaixo a gente pode definir, através de hex color, qual a cor da borda. No caso, ele está como uma cor mais acinzentada. Mas se eu botar aqui, por exemplo, tudo 0, e der um kill all dust novo, ele vai ficar agora com a borda preta. Não vai ficar bem visível aqui em cima do terminal, porque o terminal está com um background meio que com blur, mas preto. Então ele vai ficar dessa forma, não vai dar para ver direito. Se eu for para uma outra área de trabalho aqui, ó, olha como é que ele já fica melhor ali.
Eu vou deixar como estava por padrão, por motivos de simplesmente manter o padrão aqui mesmo, tá? E aqui a gente tem separator color igual a frame, que é o que a gente vai definir ali, tá? E a gente tem aqui a parte de texto. A parte de texto, inclusive vocês podem ver que eu pulei aqui a parte de mensagens por urgência, mas isso aqui eu vou explicar lá embaixo. A parte de texto vai definir o tamanho desse texto. Então eu posso botar aqui monospace igual a 10. E aí quando eu reiniciar o Dust, ó como é que ele já fica ali melhor. E aí, como eu falei, você pode ver que ele já está numa segunda linha, que é uma coisa que a gente vai definir lá em cima na parte de widget. Lembra que eu falei que a gente definiria aquilo ali e pronto. Então, se a gente quiser agora melhorar, a gente vai ter que voltar lá em cima para achar a parte de widget. Ou então você pode botar aqui para ficar menor e botar até uma outra fonte. Vamos botar aqui uma fonte Awesome, por exemplo, que vai ficar bem bonito aqui também, se a gente fizer isso, ó. Como é que fica bonito? Pessoalmente eu gostei bastante da fonte Awesome aqui, eu achei que ela ficou até melhor que a fonte Monospace. E aqui a gente tem um espaçamento entre as linhas. Vocês podem ver que nesse caso não está mostrando, mas se eu vier aqui em cima e botar 10 e der um keywall novamente, ó, ele já pula uma linha ali, ó, domingo, e aí mostra 4 e 12 numa linha de baixo. Aqui é onde a gente vai definir essa distância. Se eu botar aqui 5, por exemplo, e der um keywall dance de novo, olha a distância como já aumentou entre a primeira linha e a segunda. Não aumenta tanto assim, então teria que dar um exemplo bem maior aqui para ficar mais visível. Pronto, eu acho que deu para ver bem o que eu estou falando, né? Então eu vou voltar aqui para 0 e aqui eu vou voltar para 9, porque eu acho que 9 aqui fica legal, tá? Eu acho que ficou legal aqui, ficou visível para todo mundo, inclusive para mim, então não tem por que mudar. Tá? Eu vou deixar a fonte Awesome também ali. Aqui a gente tem a parte de markup, que nesse vídeo em específico eu vou pular, por motivos de que eu acho que para quem está começando no Dust é uma parte já um pouco mais avançada. E aqui a gente tem a parte de alinhamento das mensagens. Vocês podem ver que existem aqui 3 valores para esse alinhamento, que seria left, center e right. Dá para perceber que as mensagens elas estão sempre mais encostadas no canto esquerdo do container ali de notificações. Mas se eu modificar isso aqui para right, por exemplo, e der um keywall aqui de novo, ó, ele já fica mais para o lado direito. Tá? Se eu botar aqui, por exemplo, center agora e der um keywall, você vai ver que ele vai ficar bem no meio certinho. E claro, a gente tem aqui a parte de alinhamento vertical também, que seria a mesma coisa de cima, só que na vertical, ou seja, você pode escolher entre top, center e bottom, que seria em cima, no centro ou abaixo. A gente tem aqui algumas outras partes também que a gente pode pular nesse momento. E a gente tem aqui a parte de ícones, onde a gente pode, como eu falei, eu não tenho nenhum ícone para mostrar, mas a gente tem a parte aqui de posicionamento dos ícones, que seria do lado esquerdo, do lado direito ou off. Se ele ficar aqui como off, ele vai seguir o texto, tá? Mas você pode definir especificamente a posição dele também. É algo muito bem pensado aqui do Dust, além, claro, de você poder definir o tamanho mínimo e o tamanho máximo desses ícones. Tá? Então, como eu falei, algo bem interessante. A gente tem aqui a parte também de History, e a parte de History, ela define para você se você quer um histórico dessas notificações. Então, se eu quiser um histórico, eu vou botar aqui como yes, e aqui eu vou definir o tamanho máximo desse histórico, que está como 20 aqui, mas eu posso botar aqui como 100, por exemplo, e deixar aqui como 100. Então, a partir de agora, ele vai começar a salvar em últimas notificações. Tá? Aqui a gente tem a parte de packs, onde você pode usar no de menu, no seu browser favorito, que no meu caso seria o Firefox, e por aí vai. Tá? E aqui, claro, Always Run Script, que é como eu estou utilizando, como vocês estão vendo, é um script que eu estou utilizando, que eu tenho, tá no meu GitHub inclusive, que é que mostra a hora para que você não precise utilizar um painel. No caso eu estou utilizando, mas você não necessariamente precisa. Na parte de mouse, você pode definir aqui mouse left click, mouse middle click e mouse right click. Ou seja, você vai definir o que esses 3 botões, assim, vamos dizer assim, do seu mouse vão fazer em certos scripts, tá bom? Então, também é uma outra parte aí para mostrar para vocês. Mas eu acho que a parte que mais interessa a muita gente seria essa parte aqui. Lembra ali em cima que eu falei da questão da emergência? Então, o Dust, ele separa as suas notificações de 3 formas. Notificações de baixa emergência,
notificações normais, né? E as notificações críticas. Essas notificações, como eu falei, elas são divididas nessas categorias, mas a que a gente está vendo desde que a gente começou esse vídeo está sempre sendo a normal, tá? Então a gente tem aqui Urgence Normal, e que é a que eu estou vendo aqui, e a gente pode modificar o background e o foreground dessas notificações. No caso, como vocês estão vendo, o background está sempre ali nesse azulado. Então o que eu posso fazer vai ser, eu vou mudar o foreground, que seria o conteúdo, né, as letras e números, e eu vou modificar aqui em cima para preto. Então agora, se eu der um Kill All Dust, ó, olha como é que já vai ficar. A parte de dentro vai ficar mais escura, enquanto as letras vão ficar em azul. Você pode definir do jeito que você quiser, e não só as normais, você pode também definir as críticas e as de baixa urgência também. E é basicamente esse todo o arquivo de configuração, porque depois que a gente viu aqui a parte de urgência, depois disso a gente não tem mais quase nada. A gente tem muitas coisas escritas ainda, mas todas essas coisas estão aqui marcadas, ou seja, você não precisa muito se preocupar com ela no momento que você começar a usar o Dust. Depois, claro, você pode vir aqui, conhecer um pouco mais, fazer as modificações que você quiser, mas inicialmente não é necessário que você tenha esse conhecimento para utilizar. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado para ensinar alguma coisa. Se eu errei alguma palavra aqui, alguma palavra ali, já peço desculpas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou então alguma dica, até de vídeos aqui mesmo para o canal, porque esse vídeo aqui foi uma dica de uma pessoa que comentou, acho que no fim do ano passado, e eu decidi trazer esse conteúdo porque eu achei bem legal. Também pode deixar aqui no comentário, tá bom? E deixa também o seu like, se inscreve no canal e, claro, até a próxima.